Marcos capítulo 1, 35 a 39. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. E tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação de Deus na compreensão de sua palavra. Ó Pai, ilumina os nossos olhos para que possamos compreender a Tua revelação escrita. Nós te damos graças porque não somente nos deste liberdade religiosa no Brasil, mas também Bíblias, onde nós podemos ler a Tua revelação, a Tua vontade, o Teu querer. Te damos graças pela grande liberdade que desfrutamos no nosso país. E queremos pedir, Senhor, que agora o Senhor nos conduza pelo Espírito Santo na compreensão dessa passagem e na sua aplicação para a nossa vida. Nós oramos por cada pessoa que veio aqui nessa manhã, que veio em busca do Senhor, que veio para aprender, para Te conhecer mais, para experimentar mais uma vez a alegria de estar na Tua presença, de cantar, de Te louvar. Derrama Teu Espírito sobre nós abundantemente nessa manhã. E que esse seja um culto para o louvor da Tua glória, que cada um de nós saia feliz, renovado, alegre, cônscios de termos estado na Tua presença. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses fatos que nós acabamos de ler, do verso 35 até o verso 39, a saber, que Jesus se levantou de madrugada para orar, foi procurado por Pedro, porque as multidões estavam atrás de Jesus. Jesus se nega a atender aquelas multidões e convida os discípulos para saírem numa cruzada itinerante por toda a Galileia. Esses fatos marcam o início do ministério itinerante de Jesus na região da Galileia. A Galileia era aquela região que fica ao norte. Se você olhar o mapa de Israel, é aquela região que fica no limite extremo ao norte de Israel, já beirando lugares como a Síria, por exemplo, o lugar dos gentios. Então era uma região considerada misturada, porque a proximidade com a fronteira e com os gentios permitia muita influência gentílica sobre os judeus. Os galileus eram olhados meio que com desprezo pelo restante dos judeus, especialmente aqueles que moravam na Judeia e em Jerusalém, que eram a nata da nação judaica. Os galileus, eles eram meio que misturados, os costumes eram influenciados pelos gentios, estavam longe daquele grande centro cultural que era Jerusalém, eram considerados meio que ignorantes e tudo, mas foi exatamente ali que Jesus resolveu começar o seu ministério. Ele podia ter começado em Jerusalém, a capital, mas ele veio buscar o que se havia perdido. Ele veio buscar os que eram considerados excluídos e os que não tinham valor nenhum. Ele veio exatamente para aquele povo pobre, desprovido, desprezado e excluído da região da Galileia. Foi lá que ele fez a sua base, na cidade de Cafarnaum, e de lá ele vai percorrer toda aquela região e outras, durante boa parte dos seus 3 anos em que ele esteve ministrando aqui entre nós. É somente no final do último ano que Jesus se encaminha para Jerusalém, onde ele passa algum tempo ministrando ali, até que é traído e morto na cruz do Calvário. Esses fatos, então, que nós lemos aqui, eles marcam o início daquele ministério itinerante de Jesus. Ele já tinha feito algumas obras naquela região que mostravam sua autoridade como o poderoso Filho de Deus. Nós vimos isso nas mensagens anteriores. Nós vimos como ele venceu o diabo no deserto, como ele soberanamente chamou 4 pescadores para ser seus discípulos, como ele entrou na sinagoga e pregava com autoridade inigualada e incomparável, como pela sua palavra somente ele expelia demônios,
e como ele curava toda sorte de doença no meio do povo, ali na cidade de Cafarnaum. Agora havia chegado a hora dele se manifestar mais abertamente ao mundo. Ele não podia ficar somente em Cafarnaum, ele tinha que pregar em todo lugar. Ele tinha que iniciar esse ministério de pregação por toda aquela região. O alvo de Marcos, então, quando ele registra esses eventos que nós lemos aqui, é dar um resumo do que seria o ministério de Jesus dali para frente, mostrar qual seria o foco do ministério de Jesus, o que é que ele ia fazer nessas vilas e povoados aonde ele iria, e relacionar tudo isso com oração, que é a fonte do poder de Jesus para aquele ministério que ele agora começa. A passagem tem 3 partes que nós queremos ver nesta manhã. A primeira delas, Marcos registra Jesus saindo cedo para orar, para se preparar para o ministério que está diante dele. Na segunda parte, que vai do verso 36 até o verso 37, nós vemos, Marcos mostra que Jesus estava bem focado na sua missão. Algumas tentações apareceram ali para que ele se desviasse daquilo que era o alvo, da razão de ter vindo ao mundo, mas ele persevera nisso. E a última parte é uma descrição, um resumo muito breve do ministério itinerante de Jesus da região da Galileia, que está no verso 39. Então, o meu alvo, explorando essa passagem, é mostrar, primeiro, a razão pela qual Jesus veio ao mundo, que ele declara com muita clareza aqui, o trabalho que ele fez em toda aquela região e como tudo isso estava ligado à vida de oração. E depois nós vamos tentar juntar tudo em aplicação prática para nós. Então, meu propósito e minha expectativa é que Deus use essa mensagem nessa manhã para nos despertar para amar e adorar o Senhor Jesus ainda mais, compreendê-lo mais, e também para nos despertarmos a uma vida de oração. Vamos começar então com o relato de Marcos, de Jesus orando cedinho, que está no verso 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Apenas um detalhe, isso aconteceu no domingo, porque o que está registrado antes tinha acontecido no sábado. Jesus tinha entrado na sinagoga durante a reunião dos judeus, que geralmente sempre acontecia nos sábados, havia pregado e expelido um demônio. Depois ele foi para a casa de Pedro, ainda no sábado, e ali curou a sogra de Pedro, e no final do sábado, quando o sábado tinha terminado, a multidão se junta à porta, trazendo doentes endemoniados, e Jesus vai noite adentro, curando os doentes e expelindo os demônios. E no dia seguinte, bem cedo, então, ele sai para orar, ou seja, no primeiro dia da semana, ele começa aquela semana em oração na presença de Deus. O texto diz que ele se levantou alta madrugada. No grego, literalmente, está dizendo que ainda estava escuro quando ele se levantou e saiu. Ele estava na casa de Pedro, onde ele encontrava hospedagem, e foi procurar um lugar deserto. Não tinha lugares desertos ao redor de Cafarnaum, tipo assim, deserto. Mas ele achou um local isolado, provavelmente fora da cidade. E diz aí o texto que ali ele orava, e a maneira como o verbo está construído na língua grega dá a ideia de uma ação prolongada, uma oração contínua. Ele se engajou em oração, gastou um tempo, durante ainda escuro, ele começa a orar e buscar ao Pai, e clamar ao Pai. E é nessa situação que Pedro vai encontrá-lo mais tarde. Marcos registra somente 3 ocasiões em que Jesus se retirou para orar demoradamente no local deserto. Aqui é a primeira vez. Depois, antes dele andar sobre as águas, no capítulo 6, verso 46, após ele ter multiplicado os pães, e no Getsêmani, antes da cruz. São 3 momentos na vida de Jesus que Marcos diz que ele se retirou para orar. Agora, isso não significava que Jesus não orava outras vezes. Nós vamos encontrar nos outros evangelhos várias outras ocasiões em que Jesus se dedicava especialmente à oração.
Mas eu creio que o ponto de Marcos, ao registrar apenas 3 vezes em que Jesus se retirou para orar em momentos críticos do seu ministério, era exatamente para valorizar a oração na vida de Jesus. Jesus poderia ser tentado nessas ocasiões a seguir o caminho fácil e fugir da cruz, ser atraído pela fama, pela popularidade, em todas essas 3 ocasiões que o Evangelho de Marcos menciona que ele sai para orar no local isolado. E ele então, resistindo a essas tentações e mantendo o foco no seu ministério, ele gasta tempo em oração. Aqui ele estava prestes a sair pelas vilas, povoados e cidades da região da Galileia. Haveria muita oposição dos incrédulos e dos líderes judeus. Haveria muita tentação para a popularidade, multidões se ajuntariam ao redor dele diante dos sinais e prodígios que ele faria. Haveria muito enfrentamento de demônios. Assim ele resolve começar o seu ministério gastando tempo com o Pai. E ali de madrugada, ainda escuro, num local isolado, fora da cidade, ele se curva diante do Pai e ora ao Pai, suplicando o sustento espiritual para aquela missão que ele estava prestes a começar. Nós não sabemos todos os detalhes, não sabemos exatamente o que ele orou, mas com certeza ele deve ter agradecido as bênçãos que o Pai já tinha lhe dado no dia anterior, com a libertação de tantos endemoniados, a cura de tantos doentes, o sermão pregado na sinagoga de Cafarnaum, a libertação da sogra de Pedro e quantas outras bênçãos não tinha o Senhor Jesus para agradecer ao Pai. Ali ele pede que o Pai esteja com ele, que o Pai o fortaleça, que o use, que o mantenha firme. Ele pede para se submeter à vontade do Pai e fazer aquilo que o Pai deseja que ele fizesse. Ali nós vemos o Senhor Jesus na sua plena humanidade diante de Deus Pai, em plena dependência e suplicando para ele. É assim que ele começa o seu ministério na região da Galileia. Segunda parte do texto mostra que Jesus estava absolutamente consciente de qual era esse ministério. Logo cedo, a multidão tinha voltado a se reunir. A multidão tinha se reunido no dia anterior, final da tarde, doentes, endemoniados, gente necessitada de todo tipo. Então Jesus curou todos, no dia seguinte de manhã apareceu mais. E eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito na tarde anterior, e como ele havia expulsado os demônios, e agora a notícia correu, né? Então outra multidão está ali já de madrugada, cedo, à porta de Pedro, querendo que Jesus saia e faça as mesmas coisas que ele tinha feito no dia anterior. E Pedro se levanta, né? Talvez gente batendo na porta, né? De madrugada, vai, e quando ele abre a porta, aquela multidão de gente, todo mundo querendo Jesus, né? E Pedro, não, peraí que eu vou chamá-lo. E vai no quarto de Jesus, ele não está aqui, né? Cadê? Não está, o homem não está aqui, a multidão está lá fora, está chamando, está cheio de doente, endemoniado lá, e Jesus não está aqui. Onde está Jesus? Ele pega, né? Cata ali André, Tiago e João e diz, vamos procurar Jesus. E eles saem procurando Jesus. A gente não sabe quanto tempo isso levou. O verbo que está usado aqui no grego, no verso 36, dizendo que procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam, é um verbo que significa perseguir. Eles não estavam procurando, eles estavam perseguindo, né? Onde é que está ele? Nós temos que achá-lo, né? É urgente que nós o achemos. Ele tem que vir atender essa multidão que está aqui, esse pessoal tão necessitado, muita gente doente, gente endemoniada, né? Vamos atrás de Jesus. E aí eles iniciam uma caçada atrás de Jesus para ver onde Jesus se encontrava. E finalmente eles encontram Jesus, diz aí no início do verso 37, tendo-o encontrado. E provavelmente quando o encontraram, ele estava de joelhos diante do Pai, clamando ao Pai, orando ao Pai. E então Pedro nos diz, o texto no verso 37, informou a Jesus, todos te buscam, todos te procuram, a cidade inteira está lá na porta, está esperando pelo Senhor.
É como que se fosse uma repreensão. O que é que o senhor está fazendo aqui? O senhor devia estar trabalhando. O senhor devia estar ajudando essas pessoas. Tem pessoas doentes, tem cegos, tem paralíticos, tem gente endemoniada lá, a gente quase não consegue segurar. E o senhor está aqui, né, quando o senhor deveria estar lá. Todos te buscam. Vamos lá atender esse pessoal. A resposta de Jesus é um pouco diferente daquilo que Pedro e os demais gostariam de ouvir. Aliás, nem sempre Deus responde do jeito que a gente quer. Aqui Jesus, em vez de atender ao pedido que parecia razoável, ele tinha o poder para isso. Ele tinha o poder para isso. O dia estava começando. Ele já tinha feito isso na tarde anterior, na tarde do dia anterior. Mas a resposta de Jesus veio de uma maneira completamente diferente, porque Jesus estava bastante consciente de qual era a missão dele. Diz o verso 38 que Jesus, porém, o porém aí introduz essa resposta inesperada. Jesus disse: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali, também ali, pois para isso é que eu vim. A resposta de Jesus foi convocar Pedro e os que estavam com ele para que saíssem dali. Em vez de atender a multidão, vamos sair daqui e vamos começar uma jornada para as povoações vizinhas. A gente tem que lembrar como era a constituição da população da Galileia naquela época. Não tinham cidades grandes como Jerusalém, mas eram povoados, eram vilarejos que salpicavam o cenário da Galileia, espalhados ao redor do mar da Galileia e nas encostas das montanhas e nos vales onde era permitido plantar e criar gado. Então havia muitos vilarejos e povoações, algumas com 500 pessoas, as maiores talvez 1.200 pessoas. Cafarnaum era das maiores, o pessoal estima que talvez tivesse 3 a 4 mil pessoas no máximo, mas eram vilas e povoados espalhados por uma grande extensão geográfica. E Jesus diz então aos seus discípulos: vamos até essas povoações próximas. Nós não vamos ficar aqui em Cafarnaum, mas nós vamos lá, porque eu preciso pregar o reino de Deus ali também. Eu preciso pregar o reino de Deus ali nessas povoações. E a razão que ele diz que tem que fazer isso está no final do verso 38. Pois para isso é que eu vim. Aqui nós temos a primeira declaração no Evangelho de Marcos, que Jesus faz, da razão da sua vinda. Ele diz que foi por isso que ele veio, ou seja, foi por isso que o Pai me enviou e eu vim ao mundo, para que eu pregue o Evangelho à maior quantidade possível de pessoas, para que eu alcance o maior número possível de pessoas. É por isso que eu não posso ficar aqui em Cafarnaum atendendo a essa multidão, porque há outras multidões nos demais povoados dessa região que também precisam do Evangelho, que precisam ouvir a respeito do reino de Deus e da chegada do reino dos céus. Eu não vim para ficar curando doentes e expelindo demônios num só local, mas a minha missão é anunciar o reino de Deus onde possível e chamar as pessoas ao arrependimento e à fé no Evangelho. Que resposta surpreendente! Às vezes as coisas se apresentam para nós como sendo legítimas, mas até Jesus tinha foco e prioridade. Ele estava sendo convidado para curar doentes e expelir demônios de uma multidão que o estava esperando em casa. Era uma coisa legítima, era uma coisa boa. Mas Jesus tinha consciência de qual era a sua vocação e qual era a sua missão. Ele não veio para ficar estacionado no lugar, mas ele veio para ser um pregador itinerante. Ele veio com o objetivo de espalhar o reino de Deus por toda aquela região. Por isso, mesmo que o apelo fosse bom, mesmo que o apelo fosse correto, mas Jesus tinha uma prioridade, tinha uma meta já estabelecida. Ele sabia a razão da sua vinda ao mundo, ou seja, Jesus estava consciente do seu lugar no plano de Deus. Por isso ele diz: não, nós vamos na verdade sair em uma cruzada itinerante por essas vilas e povoados, porque eu preciso pregar o Evangelho para eles. O que mostra que
sem o Evangelho aquelas pessoas não poderiam ser salvas, e Jesus tinha consciência disso. Qual era o plano dele então? O plano dele era sair dali e evangelizar toda aquela região. E o restante do Evangelho de Marcos, os capítulos que nós vamos encontrar em seguida, eles retratam exatamente essa itinerância de Jesus. As suas pregações, os seus sermões, os eventos que sucederam, o confronto com os líderes de Israel, tudo isso acontecido na região da Galileia. E só depois é que ele vai para Jerusalém para morrer. Terceira parte da passagem, a primeira foi, Jesus foi orar, se preparando para o ministério itinerante que haveria de começar. A segunda parte é o relato da consciência que ele tem do chamado de Deus, o que é que ele veio fazer, e que é exatamente anunciar o Evangelho em todo lugar. E terceiro, nós lemos de como ele se dedicou integralmente à vontade do Pai, verso 39. Então, foi por toda a Galileia, ele não somente disse, mas fez. Foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Ele foi por toda aquela região. E qual era o método dele? Diz o texto. Ele pregava nas sinagogas deles. Quando Marcos escreveu isso, Marcos era cristão. Marcos era um judeu que havia se tornado um cristão, e como cristão ele não mais frequentava as sinagogas dos judeus, mas se reunia nas igrejas com os irmãos. Por isso que ao escrever isso, ele disse que Jesus pregava na sinagoga deles, né? Dos judeus, que ele não era mais, né? Era judeu, mas não mais frequentava a sinagoga, por isso ele fala na sinagoga deles. Então, e nós já vimos como Jesus fazia isso. Ele era um mestre, ele tinha seguidores, ele já era conhecido, já era respeitado, as notícias do seu ensinamento e da sua pregação já haviam corrido por toda aquela região. Então, quando Jesus chegava numa daquelas povoações, e todas elas tinham uma sinagoga, bastavam 10 homens judeus para formar uma sinagoga. Então, em todo lugar tinha uma sinagoga. Jesus então chegava no sábado, se apresentava, o pessoal: o senhor é aquele mestre lá de Cafarnaum, não é verdade? O senhor é aquele rabino que prega lá? Sim. Então, o senhor tem a palavra. Então, Jesus, geralmente o que acontecia é que tinha um encarregado de um rolo da lei. Esse rolo da lei, né, na verdade eram 2 que eram enrolados assim, eles eram guardados no armário, dentro do salão principal da sinagoga. O assistente ia lá, abria o armário e abria o rolo, e era lido na passagem do dia. Eles seguiam uma espécie de calendário para ler as escrituras, como se fossem em sequência, não é? E daí isso deu origem mais tarde aos lecionários nas igrejas cristãs, mas isso é outra história. Então eles abriam, e na passagem do dia o mestre era convidado, o assistente lia a passagem do dia, e aí o rabino se sentava, e aí ele explicava aquela passagem. E a explicação geralmente era seguida de mais 2 ou 3 citações do Antigo Testamento, e depois havia uma oração, e a sinagoga então era despedida, não é? As mulheres ficavam numa espécie de galeria. Elas não participavam diretamente do culto, mas elas ficavam numa galeria assistindo lá o culto dos homens. O cristianismo acabou com isso, né? Porque trouxe as mulheres para dentro do culto também. Não é à toa que elas invadiram as igrejas, não é? Quando o cristianismo começou a correr ali pelo Império Romano. Mas e Jesus então se valia disso, e quando a palavra era dada para ele, a mensagem dele é aquela mensagem que ele vem falando desde o início do Evangelho de Marcos: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus prometido pelos profetas, anunciado pelos antigos sábios de Israel, predito por Moisés, esse reino chegou, está aqui. E Deus então agora notifica a todos que se arrependam e creiam nas boas notícias a respeito do Messias. Era isso que Jesus fazia por todas as sinagogas. E os demônios continuavam chegando. A oposição satânica aumenta agora. Satanás foi derrotado no deserto, na preparação do ministério de Jesus, mas ele não desistiu.
agora ele continua vindo contra Jesus através de pessoas que ele possui, que ele toma. E, contudo, Jesus expele os demônios de todas essas pessoas. O Evangelho de Mateus nos diz que esse ministério de Jesus atraiu multidões de muitos outros lugares. Mateus cita Decápolis, Jerusalém, Judéia e Síria. Não demorou muito que as multidões começaram a seguir Jesus. Onde ele ia, nos povoados e nas vilas, as multidões de outras regiões vinham para escutar o que Jesus tinha para dizer. O que nós podemos aprender, meus irmãos, dessa passagem tão gráfica, não é? É uma descrição vívida do que Jesus, como Jesus começa a fazer o seu ministério. Eu quero destacar algumas lições para nós. A primeira delas é a razão de Cristo ter vindo ao mundo. Nós rejeitamos aqueles que dizem que Jesus era apenas um reformador do judaísmo. Ele era um judeu, um profeta judeu que queria mudar o judaísmo da sua época. Não. Nós rejeitamos também que Jesus era um contador de provérbios, um pregador da moralidade. Também não. Rejeitamos a ideia de que Jesus era um mestre judeu que ensinava a fazer o bem. Bom, ninguém crucifica quem ensina a fazer o bem, não é? A mensagem de Jesus era outra, era uma mensagem de arrependimento, de conversão, que as pessoas precisavam largar os seus pecados, que o reino de Deus havia chegado. Essa é a razão pela qual ele veio. Ele veio anunciar o Evangelho inicialmente aos judeus. Ele veio inaugurar a chegada do reino de Deus, e ele demonstrou isso pelas curas e expulsões de demônios que ele realizou. E tudo isso vai ficar mais claro à medida que a gente entra no Evangelho de Marcos. Quando a gente chegar mais ou menos no Evangelho de Marcos, é que Jesus vai começar a anunciar que ele veio para morrer na cruz pelo pecado dos seus. Por enquanto, isso não está claro, ainda as pessoas não tinham percebido, Jesus ainda não tinha começado a falar de que a maneira pela qual o reino de Deus haveria de vir seria através da sua morte na cruz, mas ele está preparando o caminho, ele está preparando o caminho da cruz aqui. Está muito claro, então, aqui a razão pela qual Jesus Cristo veio. Eu digo isso porque os jovens e os adolescentes na escola, quando os professores que não entendem de religião coisa nenhuma começam a falar a respeito do cristianismo, né? Às vezes se referem a Jesus, quando não pejorativamente, né? Começa a dizer que Jesus era uma pessoa boa, era mais um profeta, era uma pessoa que ensinava o bem, ensinou o amor ao próximo. Aí você pergunta e diz assim, mas por que então ele foi crucificado? Porque a gente só crucifica gente ruim, né? Se Jesus era só uma pessoa que fazia o bem, pregava o bem, por que os seus contemporâneos o crucificaram? Aí você vai dizer, olha, a verdade é que Jesus sim fazia o bem, ensinava o bem, mas só que ele confrontava as pessoas. E ele dizia para as pessoas que elas eram pecadoras, que elas tinham que se arrepender, que o reino de Deus estava chegando, e que quem não cresce no Messias e no Evangelho seria condenado pelos seus próprios pecados e jogado no sofrimento eterno com justiça. Aí sim, por esse motivo, pessoas podem ser crucificadas. Então o Evangelho deixa claro a razão pela qual Jesus Cristo veio ao mundo. Ele fez coisas boas, mas Jesus não era um reformador social, não era o foco do ministério dele fazer o bem aos pobres, atender os desvalidos, as viúvas, os órfãos. Ele ajudou essas pessoas, mas ninguém é crucificado por isso. O foco dele, a razão que ele veio, foi exatamente conclamar as pessoas a se arrepender e crer no Evangelho, ele sendo então aquele que haveria de dar sua vida por nós. Segunda lição que nós podemos tirar do texto é sobre a plena humanidade de Jesus. Jesus era plenamente Deus. Ele era a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, que encarnou no ventre da Virgem Maria, Deus verdadeiro, pleno, sem diminuir absolutamente nada da sua divindade. Ao mesmo tempo, quando ele encarna, ele assume uma natureza humana plena, menos o pecado. E Jesus era também Deus, também homem, plenamente Deus e plenamente homem. E aqui nós vemos Jesus em toda a sua humanidade. Pode até parecer estranho, não é? Se ele era Deus, o que ele estava fazendo de joelhos orando ao Pai?
Como é isso? E aqui a gente está diante de um mistério profundo que os teólogos se debruçam sobre ele desde o início e para o qual não há solução lógica. Você tem aqui Deus verdadeiro que assumiu uma natureza humana verdadeira e como verdadeiro homem, Jesus era completamente dependente do Pai. E por isso que ele orava, porque ele dependia do Pai como homem que era. Ele precisava do poder e do sustento de Deus para fazer a obra para a qual ele foi mandado. Como homem, ele era totalmente obediente ao Pai. Foi por isso que eu vim, o Pai me mandou. Estou submisso ao Pai. Por isso que ele orava constantemente. Mas ao mesmo tempo ele era Deus. Deus verdadeiro, Deus pleno. Um com o Pai e com o Espírito. E aqui nós estamos diante do mistério não somente das duas naturezas de Cristo, mas também da própria Trindade. Só existe um Deus. Há um Deus somente. Não há um Deus de três cabeças, não há um Deus que se manifesta de três formas, ou não há um Deus que tem três modos, que é o famoso modalismo, mas existe apenas um Deus. No ser de Deus subsistem três pessoas, iguais em glória, honra, poder, majestade. Só que elas são distintas entre si. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. E as três pessoas se comunicam, se relacionam. Por isso você pode ver Deus Filho orando a Deus Pai. Você pode ver Deus Filho na encarnação, encarnado como homem, orando a Deus Pai. É por isso que no batismo de Jesus você podia ver Deus Filho sendo batizado na pessoa de Jesus Cristo, Deus Espírito Santo descendo como uma pomba e Deus Pai falando: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Às vezes as pessoas, por não entenderem isso, elas pegam passagens como aquela que Jesus vai dizer: o Pai é maior do que eu, para dizer: olha, Jesus não é Deus. Não. Aqui é Deus Filho encarnado, cumprindo a missão que lhe foi designada pelo Pai, de vir ao mundo salvar pecadores. Isso não faz menor do que o Pai. Nós estamos falando da Trindade se organizando para salvar a raça humana. E nessa organização que a gente chama economia da redenção, o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. E o que nós vemos aqui é Deus Filho no processo de realizar o plano da redenção. Por isso ele fala com o Pai. Por isso o Espírito vem sobre ele. É um Deus, não são três deuses. É um Deus que subsiste em três pessoas distintas. E às vezes você encontra uma dessas pessoas fazendo alguma coisa que é referente você encontra Deus Filho fazendo alguma coisa que é referente à sua natureza humana e outras coisas que são referentes à sua natureza divina. Mas não precisamos entrar em parafuso por conta disso. Esse assunto vem ocupando os teólogos desde o século II. Só no concílio de Calcedônia, depois, outros concílios, é que a igreja conseguiu formular alguma coisa que nos permitisse entender um pouco mais a respeito do ser de Deus. Nós estamos lidando com um ser que é totalmente outro, é diferente de nós. Nós somos a sua imagem e semelhança, é verdade, mas isso não esgota nem de perto o ser de Deus. Então aqui nós aprendemos sobre a plena humanidade da segunda pessoa da Trindade e aprendemos também a respeito da diferença entre as três pessoas. São pessoas distintas. E o que é que isso tudo tem a ver conosco? Queridos, essas coisas foram escritas para que nós pudéssemos crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Verbo feito carne. A Bíblia exige que nós creamos que Jesus não somente é Deus, mas que também que Ele é verdadeiramente homem. Ele tem que ser verdadeiro Deus para poder realizar a obra de redenção e verdadeiro homem para poder nos representar. Por isso, creia nele, na sua divindade e na sua humanidade. Os que negam a divindade de Jesus, que são os liberais, eles apenas afirmam a sua humanidade, nós os consideramos como fora do cristianismo. É uma heresia negar a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus.
E aqueles que negam a sua humanidade, como os gnósticos no início do cristianismo, no século I, II e III, também cometem heresia. João diz que se alguém nega que Jesus veio em carne, esse é do anticristo. Esse é o anticristo. Então, a fé salvadora, ela exige que nós recebamos a Jesus com as suas duas naturezas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mesmo que nem sempre a gente compreenda como elas se relacionam. Segunda coisa que eu queria destacar aqui em termos de importância para nós, é a necessidade de uma vida de oração. Se o próprio Jesus, que não tinha pecado, ele precisava orar e buscar o Pai, quanto mais nós precisamos diariamente buscar ao Senhor da nossa vida. Esse texto é um estímulo poderoso à vida de oração, gente. A buscar a Deus de madrugada. É claro, hoje em dia as coisas são um pouquinho mais complicadas. Jesus não ia dormir meia-noite, não é? Ele ia dormir com os passarinhos. No final do dia, não é? A noite estava começando, a Galileia toda apagava as lamparinas e todo mundo ia dormir 6, 7 horas. É uma situação diferente, eu sei, mas, claro, ainda o ponto é que a nossa vida é cercada de necessidades, de decisões, de desafios, como a vida de Jesus, e que nós dependemos de Deus e precisamos de Deus para isso. Precisamos gastar tempo em oração. Eu acredito que boa parte dos problemas que os cristãos enfrentam nos seus relacionamentos, nos seus casamentos, no seu trabalho, na criação de filhos e em tudo mais, é devido à falta de oração, que não gastam tempo, não levam tempo. Tinha uma multidão esperando Jesus para ser curada. Entretanto, ele se retirava e orava. Porque fazer o bem, atender as pessoas, não substitui oração. Fazer o seu trabalho, cumprir suas obrigações, não substitui oração. Ser uma pessoa direita e realizar toda a sua tarefa, não substitui oração. Nós precisamos de orar. Orar com os irmãos, orar em casa, orar com o marido, orar com a esposa, orar com os filhos, fazer o culto doméstico, aproveitar as reuniões de oração da igreja, quando tem oportunidade, grupos que se reúnem durante a semana, sozinho em casa, no carro, quando você está dirigindo e tem oportunidade, no trânsito, qualquer lugar, mas um constante espírito de oração, de dependência de Deus e buscar a Deus constantemente. Oh, que alívio, que paz e que bênção nós recebemos quando nós fazemos isso. Terceira aplicação, queridos, existem vilas e povoados vizinhos que precisam ouvir o Evangelho. Nós precisamos, e aqui eu falo para a igreja, nós precisamos cuidar para não cair na tentação de fazer disso aqui uma grande Cafarnaum, o centro do nosso ministério, quando há vilas e povoados precisando ouvir o Evangelho. Existe o risco de igrejas que crescem e se tornam grandes, que elas ficam fechadas em si mesmas, e elas próprias se tornam a razão de ser do Evangelho. Existem povoados e vilas ao nosso redor, onde o testemunho de Cristo precisa ser dado e anunciado. A igreja tem que ter essa visão de sair, de ir. A nossa vida cristã como igreja não pode se resumir apenas a vir aos cultos ao domingo. Nós temos mais coisa para fazer. Se o nosso mestre tinha e nós somos discípulos dele, nós temos também. Existe o risco de igrejas que crescem, e essa igreja está crescendo, de que ela foca aqui, que pensa que tudo acontece aqui, quando tem coisas para serem feitas lá fora, lugares que nós precisamos ir, novas igrejas que precisam ser abertas, novos pontos de pregação, grupos de estudo, pessoas precisam ser alcançadas. Que Deus nos livre de ficarmos, de sermos, ou de pensarmos como Simão, todos te buscam aqui. Porque nós ouviremos de Jesus a resposta, mas eu preciso ir ali, porque foi para isso que eu vim. Que Deus nos dê esse espírito missionário, de visão, de expansão do reino de Deus, e que está ligado a essa vida de oração, não pode ser feito sem oração.
esse trabalho itinerante, esse trabalho de abertura de novos campos e de expansão. Precisamos de gente, precisamos de recurso, é por isso que você tem que contribuir, por isso que você tem que dar com alegria, para que nós possamos fazer isso e cumprir a missão do Senhor Jesus, que continua em nós. Oremos. Ó Deus, nos ajuda a ser uma igreja que reflete a missão do Teu Filho, que Tu deste ao Teu Filho. Nos ajuda, Senhor, a levantar os olhos e ver as multidões, ver os campos que já branquejam para a ceifa. Dá-nos, ó Senhor, um espírito missionário, um espírito generoso, um espírito desejoso de se comprometer contigo. Senhor, há tantas pessoas aqui que podem se envolver mais com a Tua obra, que podem contribuir financeiramente e também com seus dons e talentos para o avanço do reino. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, o coração dessa igreja, que tem sido uma bênção durante tantos anos aqui nesse local, em outros locais também. Ó Senhor, que nós não percamos a visão de multiplicarmos igrejas aonde nós pudermos. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.